todos, boa tarde a você que está aí do outro lado da telinha. A gente começa o programa de hoje falando do Roxinho, que empatou ontem com o Nova Iguaçu em 2-2 no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, lá em Cardoso Moreira, o antigo 14º distrito de Campos. Os iguaçuanos saltaram na frente com Marlon logo aos 5 minutos. O Wesley fez também o segundo gol aos 5 do segundo tempo. Aí a torcida pensou, olha, a vaca foi pro brejo com corda e tudo. Mas o Roxinho foi buscar com Cleiton e Leandro o empate, pelo menos não perdeu. Como resultado, Nova Iguaçu e Campos seguem com 5 pontos, mas a Portuguesa está na frente com 7 pontos. Fernando Antônio, como é que você viu o resultado? Mais um jogo em que o Roxinho não consegue vencer como mandante e deixa escapar os 3 pontos. Boa tarde ao telespectador. Olha, o Roxinho teve uma reação, embora um pouco tarde, mas que foi suficiente para ele impedir que a derrota pudesse prejudicá-lo dentro da competição. Começou o jogo muito nervoso, tomou um gol logo no início do primeiro tempo, numa falha de posicionamento da defesa, tentou uma reação, mas com pouca produtividade, principalmente porque tentava abrir o jogo pelos flancos, mas os laterais Leomir e Davi não estavam rendendo ao ponto de fazer com que o Campos ganhasse força ofensiva. Veio o segundo tempo, tomou o segundo gol, mais uma vez, por vacilo do sistema defensivo. E o técnico Rafael Soriano, inteligentemente, fez 2 alterações, tirando os 2 laterais, colocando o Luquinha e o Sanderson, fazendo com que o Damião saísse da cabeça de área, indo para a lateral direita. Aí sim o Campos cresceu, o Nova Iguaçu deu uma relaxada por ter feito 2 gols, mas a reação do Campos veio dentro de uma linha de força de vontade da equipe, de determinação até de alguns jogadores, como o Paquetá, que lutou muito, o Anderson Manga, sempre muito perigoso, um jogador que aproveita bem os lançamentos que são feitos tanto da direita quanto da esquerda, e o Campos reagiu mesmo com os seus zagueiros fazendo gols, porque os atacantes não marcaram. Quem marcou foi o zagueiro, né, o Cleiton e o Leandro. E o Leandro, exato. Mas de qualquer forma, a força de vontade e o domínio na reta final foi relevante para o Campos conseguir o empate. Muito bem. Bom, já Cabofriense e Bom Sucesso ficaram no 1-1. A partida foi realizada ontem também, valendo pela 3ª rodada da fase preliminar do campeonato. Bom, o detalhe é o seguinte, esse resultado do Roxinho quase que obriga o time a conseguir um bom resultado diante da Portuguesa lá fora, né? Tem que vencer. Não vai ser fácil. A Portuguesa tem um conjunto que já vem desde o ano passado, fez algumas contratações importantes, é um time que vem mantendo boas atuações na competição e é aquela história, por ser a competição de tiro curto, você não pode deixar escapar os bons resultados. Exatamente. O Campos teve 2 jogos em casa em que ele empatou. Bom Sucesso e Nova Iguaçu. Buscou o resultado lá fora, contra a equipe da Cabofriense. Agora, vamos raciocinar da seguinte forma. Independente do empate de ontem, que para mim foi uma coisa até que ninguém esperava. Certo. Mas se vencesse o Bom Sucesso na primeira rodada, hoje ele poderia, independente do resultado contra a Portuguesa, decidir contra o Tigres, que será o último adversário dele já em Cardoso Moreira. Amanhã, ou melhor, no sábado, ele tem que conseguir um bom resultado, de preferência a vitória, e vai ser complicado para ele. Muito complicado. Porque a Portuguesa quer consolidar a sua classificação e decidir contra o Tigres para não depender de ninguém. Nós temos um histórico do americano, naquele campeonato, naquela série lá, final com a Portuguesa, na Ilha do Governador. E esse jogo parece que não vai ser na ilha. Seria no Estádio Mourão Filho, Rua Bariri. Da Rua Bariri. Bom, e mesmo com o jogador a menos, desde os 6 minutos do primeiro tempo, Diego Maia foi expulso.
logo no começo do jogo, a Portuguesa, mesmo assim, venceu o Tigres por 2-1. Está liderando, portanto, a competição. Na tarde desta quarta-feira, esse jogo foi realizado, né, também lá no estádio, foi realizado em Los Lários, não é verdade? No campo do adversário. Então a coisa vai se complicar realmente. Eu quero lembrar que as imagens que nós tivemos aí do jogo do Roxinho, né, lá em Cardoso Moreira, foram feitas pelo nosso querido, não é o gente, o Grevi, Carlos Grevi, filho do velho Grevi Macabu, que não perde um programa Esporte Total aqui pela Terceira Via TV. Obrigado ao Carlos Grevi. Bom, lembrando que lá o jogo da Portuguesa, voltando, esse Romarinho que está fazendo gol lá pela Portuguesa, é Romarinho, filho do Romário, né? O Romarinho é um bom jogador, foi criado na base do Vasco, se não me engano teve uma rápida passagem pelo Olaria e está fazendo sucesso na Lusa Carioca. Esse jogo lá do Olaria, do Bom Sucesso, não sei se nós temos os gols. Temos os gols aí, não temos, Mariane? Então, os gols aí os gols da partida. A Portuguesa, mesmo um jogador a menos, conseguiu esses 3 pontos importantes, né, para se manter na primeira colocação. Muito bem. Já estamos falando aí sobre a situação do Roxinho, que é aquela história do Si. Perdeu a oportunidade de fazer 3 pontos com Bom Sucesso. Quando saiu na frente, um Bom Sucesso, uma equipe tecnicamente inferior, está provando isso aí, não é? Bom Sucesso, Tigres, Cabo Friense. O problema talvez não seja nem esse. O problema é que o Bom Sucesso foi um dos últimos a se apresentar para se preparar para a competição. Contratou um grande treinador, o Heron Ricardo Ferreira, mas infelizmente começou já tarde a sua preparação para disputar o campeonato. Pois é, Cabo Friense e Bom Sucesso, as equipes que estão se mostrando também fracas, um tanto ou quanto despreparadas. Parece que a Cabo Friense um pouquinho melhor, né, perdeu o jogo, porque no jogo de Friburgo com o Campos, com o Roxinho, realmente foi um campo neutro, porque não foi nem lá no Alair Correia, no Correião, e nem tão pouco aqui em Campos. Então, de modo que, mas esse jogo, vamos ver, tem os gols aí do jogo em que houve empate, né, entre Cabo Friense e a equipe do Bom Sucesso, né? O Bom Sucesso abriu a contagem ali, houve empate de 1-1, não é isso? O Bom Sucesso abriu a contagem, Natal e tal, e a Cabo Friense, então, acabou empatando. Esse jogo foi disputado lá no estádio Eduardo Guine. No estádio Eduardo Guine, na Serra de Friburgo, porque o Correião continua interditado. Ressaltando que na semana do jogo da Cabo Friense contra o Campos, toda a logística do Campos foi montada para o Campos se hospedar na região dos Lagos. A federação só foi comunicar a mudança de local da partida na quinta-feira, ou seja, praticamente com 2 dias que estavam antecedendo a partida. Inclusive a própria Cabo Friense não tinha nem feito nenhum treino no campo de jogo do estádio Eduardo Guinle, porque ela não imaginava que iria jogar naquela região. Para a Cabo Friense e para o Campos, o jogo do Campos contra a Cabo Friense seria no estádio Alair Correia, o Correião. Bom, nós vamos encerrando assim o primeiro bloco do Esporte Total, mas no segundo bloco eu vou continuar com o Fernando Antônio pelo seguinte, porque tem novidades no americano. Tem um convênio do americano com Barcelona, né? O ex-presidente do Conselho do Americano, o advogado Edson Carvalho Rangel, vai estar amanhã conversando com a gente aqui. Tem outras novidades também referentes ao americano, pleito que foi a eleição, que foi antecipada, na verdade. Daqui a pouco eu vou conversar com o Fernando, né, como sócio do americano, também como ex-dirigente do americano. Ele vai dar a sua opinião sobre tudo isso. Segura aí rapidinho, né, pai e bola.